Meus amigos, como se não bastasse o pífio crescimento do produto interno bruto brasileiro, como se não bastasse as sucessivas desvalorizações do real ante o dólar, que chegou até 4,70, prejudicando em muito as relações comerciais do Brasil com o exterior, como se não bastasse tudo isso, ainda de quebra, ontem a bolsa quebra de uma vez por todas, atingindo seu pior momento, não no ano, não no mandato, não na década, mas sim no século inteiro. O governo Bolsonaro diz em sua defesa que a culpa é do coronavírus, que a culpa é do preço do petróleo, mas não consegue admitir o que é de fato uma irresponsabilidade fiscal adotada pelo governo sob a égide do ministro Paulo Guedes. A gente já está cansado de saber que o neoliberalismo em países subdesenvolvidos e países latinos, como é o caso do Brasil, como é o caso da Argentina, não dá certo. Já tivemos uma experiência com o governo Macri na Argentina que, de fato, colapsou a economia daquele país, teve que pedir empréstimo ao FMI e o Brasil só não está nesse estágio, por enquanto, porque os governos Dilma e Lula deixaram reservas cambiais de mais de 380 bilhões de dólares, o que faz com que o governo atual queime esse dinheiro para tentar artificialmente ainda baixar um pouco do preço do dólar ante o real. E mesmo assim, ainda assim, o dólar se mantém a níveis alarmantes, cujos precedentes históricos são de fato inexistentes. Ainda que o coronavírus fosse de fato o responsável por todo esse desastre na economia brasileira, não se tem como comparar com, por exemplo, países que de fato tiveram um problema do coronavírus mais agravado, como a China e a Itália, cujos números de mortos já estão superando uma centena. Na China, por exemplo, foram mais de 1.000. Não se tem como comparar com o Brasil. O Brasil teve 25, 20, 30 infectados até esse momento, nenhum morto, e que de fato não representa quase nada quando se compara com a população inteira do Brasil. A gente percebe que o governo Bolsonaro tenta colocar a culpa, como de fato faz sempre, em um terceiro. Antes era culpa do PT, o PT estava ali, o PT atrapalhou, mas agora a culpa é do vírus. Tenta secundarizar suas irresponsabilidades, suas responsabilidades na economia, suas irresponsabilidades na área da educação. De fato, o problema maior do nosso governo é que o governo é composto por pessoas totalmente idiotas, que não têm a capacidade e nem o preparo político para tentar reverter crises, que de fato o coronavírus, apesar de não ter causado muitos estragos aqui no Brasil, no mundo inteiro ocorreram mudanças econômicas devido a essa dinâmica, mas nada justifica o Brasil ter uma queda da bolsa de 12%, repito, a maior do século, enquanto a Itália, que está no epicentro do coronavírus, tem uma queda de 7% apenas. Quando a China tem um PIB crescendo a mais de 5%, enquanto o Brasil fica estagnado. O problema reside no presidente que está tentando enfrentar o Congresso Nacional, reside no presidente tentar deslegitimar o poder judiciário. Isso sim causa problemas domésticos que superam, quando somados ao problema do coronavírus, todas as outras nações. O Brasil foi a nação cuja moeda teve a maior desvalorização em relação ao dólar em todo o mundo. Então, nada justifica esses fatores externos. O desastre econômico que é exclusivo do Brasil. A moeda vai mal, o PIB vai mal, enfim, a bolsa vai mal. De modo geral, a fome vem aumentando no Brasil, o desemprego também, a informalidade, as pessoas dia após dia estão encontrando mais dificuldades. E o que diz o governo? Não, vamos aprovar mais reformas, que agora sim o dólar vai cair, que agora sim os empregos vão ser gerados, mas a população já não aguenta mais. Já foi promessa da reforma trabalhista, já foi promessa da reforma da Previdência, que aí sim o dólar iria cair, que aí sim os empregos seriam criados, que aí sim a economia iria bem, mas nada aconteceu, a população cansou. E é por isso que nós vamos às ruas agora, dia 18, para combater esse governo que, além de muito ruim na área social, que já era muito ruim com as pessoas, um governo homofóbico, racista, misógino, que não agradava ninguém no meio ambiente, que não agradava ninguém quando se tratava de políticas afirmativas, agora também na economia vem sendo um insucesso completo
Enquanto esse desastre anunciado acontece na nossa economia, enquanto as pessoas estão voltando à pobreza, enquanto as pessoas estão passando fome cada vez mais no nosso país, o pessoal da direita está preocupado com um abraço que o Dr. Drauzio Varela deu em seu último programa do Fantástico, numa presa trans no presídio de São Paulo. Eu fico pensando, são essas mesmas pessoas que se dizem cristãs, que vão à missa todos os domingos, que é o cidadão de bem, o dito cidadão de bem que vai moralizar o país, e não enxergam que Jesus Cristo, quando esteve entre nós aqui na Terra, estava lá almoçando com os leprosos, com os excluídos, com a escória da sociedade. Esses mesmos não têm nenhuma humanidade ao, enfim, respeitar o mínimo de direitos humanos que um apenado, que uma pessoa qualquer deve ter em nossa sociedade. É uma pena.